Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a presença de todos nesse nosso bate-papo, que hoje é sobre a Surrai Seguradora. Hoje o foco é apresentar aí o que a Surrai oferece, o público-alvo, gerar mais oportunidades de venda, aumentar a conversão no dia a dia de vocês e esclarecer as dúvidas, é claro, né? É, é, Quem vai seguir aí o nosso bate-papo é o Otávio. Quero agradecer ele esse tempo também que ele reservou aí para gente. Obrigado pela parceria. E no final Ai, a meu gente Deus. faz aí um bate-papo aí, os esclarecimentos de dúvidas, tá bom? Excelente dia a todos, obrigado pela presença aqui de cada um. Nós estamos num grupo pequeno aqui, então qualquer dúvida, qualquer questão, podem me interromper. A gente tira ali no ato da apresentação. Se quiserem utilizar o chat também, as meninas da NBA que estão aqui presentes vão nos ajudando. Eu vou compartilhar minha tela e eu gostaria de usar 30 minutinhos da atenção de vocês para falar de uma novidade da Surrai. Hoje eu trouxe nessa oportunidade de 30 minutinhos de estar com vocês. É um tema que ele é muito recente dentro da Surrai Seguradora, que é a nossa cobertura compreensiva. A nossa cobertura compreensiva ela começou a pilotar em julho do ano passado na região sul e ela efetivamente chegou em São Paulo aqui em outubro. Então nós temos uma operação aí de praticamente 4 meses completas. Então uma operação muito nova, muito recente. Então por isso eu quis focar essa oportunidade com vocês nela. O que é a compreensiva da Surrai? Para quem que ela está válida neste momento? Atualmente, a nossa cobertura compreensiva ela é válida somente para os carros, picapes, vans e Volks, ou seja, nós ainda não temos as motos e os caminhões com a cobertura compreensiva. Como abrange as Volks, tem alguns caminhõezinhos leves que são enquadrados como Volks que a gente consegue ofertar a compreensiva. Contudo, o caminhão pesado, ele ainda não é possível. Há a possibilidade de ter a cobertura compreensiva para moto? Sim, nós estamos estudando. Ainda não tem uma data específica, mas é bem provável que durante o decorrer do ano de 2026 a gente tenha assim a possibilidade de ofertar a compreensiva para as motos. Mas nesse início, carros, picapes, vans e Volks. A compreensiva ela já está disponível para todo o Brasil. Qualquer CEP do Brasil hoje que vier cotar a Surrai, se estiver dentro do público que a gente oferta a compreensiva, a gente consegue já contratá-la, tá? É importante dizer que a compreensiva a gente olha sempre o CEP de risco para a questão de elegibilidade da cobertura. Então, dependendo do CEP de risco, qualquer CEP do Brasil a gente deixa elegível para contratar a cobertura compreensível. Aqui eu trago uma reflexão muito importante e acredito que vocês que estão aqui conhecem um pouco da Surrai, mas é sempre importante reforçar. A Surrai ela tem um DNA e ela tem um DNA diferente do mercado tradicional. Ela tem um DNA de uma solução diferente. Então a gente tem um público de aceitação diferente, a gente tem uma utilização de aceitação diferente. E a compreensiva, ela não foge desse DNA da companhia. É muito importante frisar isso, porque quando eu digo isso, eu estou dizendo que a gente faz compreensiva para Uber, a gente faz compreensiva para veículos de locação, estando dentro do leque de oportunidades da compreensiva, nós não temos nenhuma restrição para tipo de atividade ou mesmo utilização. Isso é muito importante e vocês devem estar se perguntando quais são as restrições da compreensiva na Surrai. Inicialmente, nesse começo de operação, nós temos apenas três únicas restrições. Nós aceitaremos na compreensiva veículos até 20 anos, ano modelo. Então, até 20 anos, qualquer carro, qualquer picape, qualquer van e Volks, nós vamos aceitar na compreensiva. Nós aceitaremos na compreensiva veículos elétricos até 5 anos e blindados é sem aceitação. Então, essas são as únicas três restrições que encontram-se dentro da compreensiva. Todo o demais leque de atividades hoje trabalhadas pela Surrai, estando dentro dos 20 anos, não sendo blindado e eventual elétrico até 5 anos, a gente aceita normalmente.
Ah, então tem um veículo utilizado para Uber que tem 18 anos de existência ali do seu ano modelo. Eu aceito, aceito normal. Ah, eu tenho um veículo que é utilizado para locadora que tem 15 anos. Aceito na compreensiva? Aceito normal, porque ele está dentro dos três pré-requisitos. Então, essa é uma reflexão muito importante para a gente iniciar. Mais uma oportunidade da compreensiva. Obviamente, nesse início de operação, o máximo de veículos que a gente conseguir direcionar para a oficina referenciada traz uma maior agilidade nos nossos processos, nos nossos atendimentos de sinistro. Isso quer dizer que o cliente não possa levar numa oficina de escolha dele? Claro que não, gente. Aí é regra de mercado. Ele pode sim levar numa oficina de livre escolha, mas eu deixo um pedido especial aqui. Se pudermos direcionar nesse início para oficina referenciada, é de grande agrado porque nos ajuda nesse começo de operação e a companhia ainda concede ao cliente um benefício muito importante, que é um desconto de 25% na franquia, se ele optar por levar em uma oficina referenciada. Lembrando, eu sei que no mercado algumas companhias elas limitam a questão do desconto da franquia. Então, 25% limitado a R$ 1.000. Na Surrai não existe limite. Eu dou 25% de desconto para uma franquia de 10 mil e eu dou 25% de desconto para uma franquia de R$ 1.000. Os 25% de desconto não tem limite, é do valor da franquia fechada conosco. Então, esse é um grande pedido meu e um grande incentivo também para que o cliente leve uma oficina referenciada hoje da companhia, que são mais de 2.500 oficinas em todo o Brasil. Alguma dúvida, alguma questão? Caso alguém queira comentar alguma coisa, pode ir me interrompendo, tá? Aqui eu trouxe uma mudança estrutural de cálculo que eu acredito que seja importante compartilhar com vocês. Como eu trouxe ali na primeira tela, no início, eu trouxe um viés muito forte de que a companhia ela não muda o seu DNA e ela não muda o seu propósito quando ela passa a ofertar compreensiva. E nós tivemos uma mudança estrutural de cálculo. Se vocês olharem aqui, não tem o roubo e furto, somente cru, que é o produto principal da companhia, que é de onde nós nascemos, do roubo e furto. Então gerou uma dúvida muito forte e latente com os corretores do sentido, cara, a Surrai deixou de ofertar seu principal produto, deixou de ofertar o roubo e furto. Não, gente, não deixamos de ofertar. Por uma questão de espaço, de layout de sistema, a gente teve que optar por tirar uma das opções aqui. Contudo, a opção número um aqui, que é a roubo e furto mais terceiros, do lado esquerdo do mapa, a gente zerando o RCF, a primeira opção, a de roubo e furto mais terceiros, ela passa a ser só o roubo e furto. Então, não deixamos de ofertar o roubo e furto, fiquem tranquilos, a gente consegue ofertar ainda da mesma forma como anteriormente. E eu trouxe essa tela só para evidenciar aonde a gente seleciona a franquia, que ficou abaixo ali dos danos morais, onde nós temos os três tipos de franquia, que é a básica, a reduzida e a majorada, que são as franquias de mercado, não muda também no conceito, tá bom? Aqui é só uma questão estrutural, uma questão importante para comentar também sobre esse reforço de que a Surrai não muda o seu DNA enquanto comercialização. Trazendo mais para a nossa compreensiva, alguns detalhes. O que está incluso na cobertura compreensiva? Acidentes, colisão parcial, capotagem, queda de objetos, danos em transporte que venha incidir no valor superior ao valor da franquia. Então, em um eventual dano, acidente que vier ocorrer com a incidência do valor superior à da franquia, a gente vai atender normalmente. O que que nós não temos na compreensiva? Vidros, carro reserva, e nenhum outro tipo de acessório que hoje não é comercializado na Surrai. E um pouquinho mais para o final, eu trouxe um slide somente sobre essa questão e eu quero fazer uma reflexão com vocês. O que que mais a gente cobre? Fenômenos naturais, enchente, granizo, raio, incêndio, terremoto e, obviamente, o roubo e furto total do veículo, ele está incluso dentro da compreensiva. Aceitamos veículos modificados ou tunados? Aceitamos, sim, isso é muito importante. Desculpa ser repetitivo, mas aqui eu trago esse reforço novamente para o que é propósito da companhia. A gente dá uma aceitação diferenciada. Sim, a gente dá, concede,
continua aceitando os veículos modificados, os veículos tunados. A única questão é, sempre nós iremos fazer os reparos conforme o original de fábrica. Então, em um dano parcial, em que vier a incidir o valor superior ao da franquia e a gente acionar a cobertura compreensiva, o veículo ele vai ser reparado sim, só que originalmente de fábrica. Ele não vem com o mesmo reparo de modificado ou tunado com aquelas modificações que o cliente tenha no veículo. Esse é um dado muito importante. Pagamento da franquia. Essa é uma pergunta muito forte também com os corretores. Como que funciona o pagamento da franquia da Surrai? Além da companhia em oficina referenciada conceder os 25% de desconto, o cliente terá direito, concedido pela Surrai, em parcelar em até 3 vezes a sua franquia. E aqui sempre vem uma pergunta. Távio, mas tem oficina que faz em 10 vezes sem juros. Para nós está perfeito. Se a oficina faz em 10, em 12, em 20 vezes sem juros, perfeito, o cliente pode seguir. O que que nós vamos ter como ponto de partida obrigatório para as oficinas referenciadas da Surrai? 3 vezes sem juros. Essa condição, qualquer oficina referenciada é obrigatória ter as 3 vezes sem juros. O que que nós não vamos conseguir ter gestão? Ah, tem oficina que faz 10, tem oficina que faz 6. Perfeito, se for da vontade do cliente, for ficar melhor para ele, a gente também está de acordo e segue 100%. Só terá as 3 vezes como uma obrigatoriedade concedida para todas as oficinas referenciadas. Aceitamos veículos com avarias pré-existentes? Aqui também é uma pergunta muito forte que a gente tem recebido dos corretores. Sim, nós aceitaremos normalmente, só que mantendo os critérios atuais. O que isso quer dizer? Se o veículo tem alguma avaria pré-existente, pode ser que eu aceite ele com 80% da FIP e aquilo que ele apresentou no ato da vistoria não vai ter a cobertura em um eventual sinistro. Então, aqui é uma regra de mercado, mas é importante trazer para vocês que todos os danos pré-existentes no veículo, eles não serão cobertos pela Surrai Seguradora, mas podem ser aceitos? Sim, de repente com uma depreciação de FIP, com 90, com 80, com 70, e obviamente, dependendo da quantidade de avarias, a gente pode também recusar o risco dentro da cobertura compreensiva, que também é uma máxima de mercado, tá bom? O seguro compreensivo da Surrai, ele cobre enchente? Essa também é uma dúvida muito forte com os corretores. Sim, sempre que for enchente oriunda de água doce, rios, inundações, cobertura normal, 100%, cobrimos sem nenhum problema. Obviamente, aqui também há uma regra de mercado, né? O cliente ele não pode forçar o veículo em uma eventual enchente, né? Tem que ser uma enchente natural, não pode haver ali a forçação do veículo naquela enchente e nós não cobrimos para águas salgadas em casos de mares e ressacas, tá bom? Que também é um ponto importante que eu também acredito que seja uma regra de mercado aí. Como funciona a Oi, substituição Otávio, de tudo bem? Tudo ótimo. E você, como está? Tudo bem, Flávia, como vai? Olá, Flávia, Deixa eu te fique à fazer só um vontade. questionamento. Por exemplo, a gente sabe que água salgada, no que diz respeito, se o cliente leva para a beira do mar, tal, não sei o quê. Mas e no caso do pessoal que mora em bairros que são próximos à orla marítima, como aí em Santos, em Recife, em alguns lugares praianos? Então, vamos supor que tenha o que a gente chama de uma maré alta muito elevada, tá? Que tem ocorrido ultimamente, né? Por causa da própria questão ambiental. Se acontecer e o veículo estiver numa pista, então não é coberto pelo seguro? Flávia, obrigado pela participação e obrigado pela pergunta. Hum, A cobertura compreensiva, ela contempla fenômenos da natureza. Então, veja, ok. essa é uma questão que vai ser avaliada em um eventual sinistro. Nós já tivemos aqui e não houve a negativa, tá?
Não houve a negativa porque foi oriundo de um fenômeno da natureza, de uma forte chuvas que houve no litoral. Então, aquele veículo ele não foi efetivamente danificado por estar próximo ali à região marítima. Então, não houve nenhum problema, tá? Claro que caso a Uhum. caso vai ser avaliado com um time de sinistro, mas quando for oriundo de um fenômeno da natureza ou de fortes chuvas ocorridas na região, não tem por que houver essa negativa, tá? Eu te perguntei exatamente porque, da forma como você explicitou, para mim, me deu a entender de que não seria coberto. E eu, no meu entendimento, se o cliente não está na beira de uma praia, que ele não levou, porque a gente sabe que tem uns doidos que gostam de ir para a beira da Sim, areia, fazer o que não exatamente. me É, perdoe, tá? Então, eu te coloquei exatamente essa condição, porque a gente sabe que tem acontecido, e às vezes pessoas que são turistas, elas não conhecem sim, essas oscilações do mar e ela está na orla mesmo. E às vezes a maré alta vem aquém do habitual e ultrapassa até para o pessoal que mora na região, é pego de surpresa. Então, para sim. mim, no meu entender, isso é um fenômeno da natureza que não é uma coisa normal, tá? Perfeita. Por isso que eu te Muito perguntei. obrigado. Então, aí, nesse caso, estaria coberto. Sim, sim. Não havendo Ou, agravamento do e, risco, o veículo não estando na tá, areia, o veículo não estando, não ocorrendo o agravamento do risco, a cobertura ela é normal por um fenômeno da natureza, tá? sem problema. Então, era só essa minha dúvida, porque a gente tendo como comprovar que foi uma situação atípica do local, está coberto. Exatamente. Obrigado pela sua participação, viu, Flávia? Tá joia, Otávio. Brigadaço eu. Tudo de bom. Obrigado. Alguém mais levantou a mãozinha? Pode ficar à vontade. Aqui para mim tá aparecendo a M. Será que ele quer comentar alguma coisa, Shélida? Se eventualmente ele quiser colocar no chat ou abrir, meu amigo ou minha amiga, pode ficar à vontade aí, tá? Dando seguimento aqui, como funciona para substituição de veículo? Essa também é uma pergunta forte que tem surgido aí com bastante frequência. Substituição de veículo. A gente pode realizar a qualquer momento, substituindo o veículo para compreensiva. Obviamente, desde que seja um veículo que tenha ali os pré-requisitos para estar dentro da compreensiva, mediante a realização de vistoria prévia, tá bom? Então, normalmente fazemos o endosso, alteração de dados do risco, endosso de substituição, incluímos a cobertura compreensiva e a companhia ela vai pedir ali uma vistoria prévia para averiguar se o veículo não tem nenhum dano parcial e a gente segue normalmente com a cobertura da compreensiva para aquele veículo, tá? Terei cobertura se o carro for roubado, furtado e localizado? Essa é uma pergunta também muito importante. Se o veículo for recuperado sem danos, não há indenização. A gente devolve o veículo para o cliente, faz uma vistoria de constatação de danos, não tem nada, segue a cobertura normal, perfeito, show, segue a vida, sem problemas. Portanto, se houver danos durante o roubo e o furto, a seguradora ela vai cobrir os reparos. Então, deu danos superiores ao valor da franquia. Eu posso acionar meu seguro, pagar minha franquia e ter o veículo reparado? Posso, com certeza, posso sim, não tem nenhum problema. Ah, foi localizado, o veículo sem dano. Aí, sem dano, a gente devolve para o cliente. Acho que isso daqui é uma questão também importante trazer para vocês. Tem surgido bastante dúvidas. É, Tá dando um ruídozinho, eu acho que aqui tá aparecendo a M para mim. Se quiser falar, meu amigo, pode falar. Você conseguiu aí abrir agora? Oi, Otávio, consegui abrir, tudo bem? Quem fala Olá, é Bia da Luz, tudo bem? tudo ótimo, Bia, aí contigo? Estou bem também. Desculpa, eu tive um problema aqui, você não estava me Não ouvindo. tem problema não. O Otávio, só voltando rapidinho, que eu estou com uma situação, inclusive, negociando hoje. Eu Tá, vi que a Surrai aceita seguros para carros transformados e rebaixados, certo? certo, perfeito. E em caso de sinistro, como que seria
reposição do bem, se for um sinistro de perda parcial. Legal, perfeito. Obrigado pela participação e pela pergunta, Bia. Em caso de sinistro parcial que venha a ter a contratação da compreensiva, nós vamos reparar o veículo originalmente de fábrica, tá? Então, nós vamos reparar sim, dar o atendimento, mas nós iremos reparar o veículo com as peças originais de fábrica, tá, Bia? Ah, entendi. Ok. Porque é uma renovação de congênero e eu vou colocar na Surrai. Possivelmente, Obrigado. possivelmente vai dispensar a vistoria, certo? Corre sim. Existe a chance de dispensa da vistoria, sim, por ser um veículo que já está vigente na congênere, tá? Certo. Mas lá no cálculo não tem a opção de informar que ele é um veículo rebaixado. Não tem Não, problema, está tudo bem. não tem a necessidade, nós aceitamos normalmente, tá? E um eventual dano, nós vamos reparar originalmente de fábrica e num roubo e furto nós vamos cobrir 100% da tabela FIPE. Essa é uma informação importante, Bia, e Bela, muito bem observado por ti. Nós aceitamos 100% os veículos modificados, tunados, rebaixados, sem nenhum problema, mas em uma eventual indenização, nós vamos indenizar 100% da tabela FIPE. E por que que eu gosto de frisar isso? A gente já pegou casos que a modificação do veículo era mais cara que o próprio veículo. A Surraila é uma seguradora de inclusão, ela vai dar aceitação para esse cliente, mas ela vai cobrir 100% da tabela FIPE, ela não cobre a modificação, tá? Entendi. Obrigada aí, tá bom. Já Eu que foi te claro. agradeço. Precisando, pode abrir aí, fica à vontade, tá? Obrigada, parabéns. Aqui eu trouxe alguns serviços não disponíveis. Então, o que que a Surrai hoje ela não tem para ofertar dentro da compreensiva? Hoje, dentro da compreensiva, nós não ofertamos quebra de vidros, retrovisores, carro reserva, pequenos reparos, nenhum tipo de acessório. Nós não temos isso hoje dentro da nossa cobertura compreensiva. E isso tem surtido algumas dúvidas, né? Algumas reflexões com os corretores de seguros, e eu gostaria de compartilhar aqui uns minutinhos bem rápido com vocês. A Surra ela nasceu propriamente há 13 anos atrás com um propósito diferente. Um propósito de inclusão e um propósito de democratização do mercado brasileiro. O que que seria essa democratização? Fazer com que mais pessoas tivessem a oportunidade de ter o seguro. Perfeito. Como que a gente faz com que mais pessoas tenham oportunidade de ter o seguro? Ofertando duas questões: aceitação e custo. Então, para eu ter um custo competitivo, para que essa pessoa que não teve a oportunidade de ter o seguro tenha, eu não posso ter um seguro completaço. Então, surgiu a Surrai Seguradora com um roubo e furto, um seguro mais como uma segunda opção para o cliente não ficar sem nada. E, pô, a gente teve um boom de vendas e a gente apresentou o mercado de seguros para um leque de clientes muito grande que não tinham oportunidade de ter. Em algum momento a gente percebeu que esse cara ele estava indo para o mercado, porque ele queria, pô, melhorou as condições, eu quero ter um seguro um pouco mais completinho, pelo menos um dano parcial, utilizo o veículo para trabalhar, estou sempre na rua. Pô, hoje os veículos, não tem veículo rodando menos de 100 mil, quero ter o terceiro, mas quero, se acontecer alguma coisa com o meu, ter também a minha cobertura parcial, e nós estávamos perdendo alguns clientes para o mercado. E a companhia pensou, cara, eu trouxe esse cliente para cá, por que que eu não dou um benefício para ele continuar? E daí surgiu as discussões de compreensiva, a gente chegou com a compreensiva e nós temos um benefício muito importante para o cliente Surrai. Aquele cliente que esteja hoje segurado com a gente no roubo e furto, se na renovação ele fizer o upgrade de cobertura para compreensiva, ele não perde bônus. Nós vamos conceder o bônus dele normalmente. Tudo que for renovação Surrai com um incremento de cobertura para compreensiva, nós vamos conceder o bônus normalmente. O que vier do mercado, regra de mercado, perde-se um bônus normal. Agora, o cliente que já é Surrai, nós temos um benefício grande para ele, a inclusão do bônus dele, mesmo se ele vier a ter uma cobertura superior com a gente. Então, a gente trouxe esse benefício e trago uma reflexão aqui para dizer que hoje a nossa compreensiva, para o público-alvo que a gente trabalha, da forma como ela foi constituída, não ter vidros, não ter carro reserva, não ter pequenos reparos, hoje não é uma dor. A gente consegue navegar muito forte para com os corretores e as nossas assessorias. E um dado importante, que eu acho que é legal a gente trazer essa reflexão em números,
Nós temos uma operação recente de compreensiva em São Paulo, de 4 meses, como eu comentei com vocês, e há 4 meses a companhia vem crescendo 30% o seu ticket médio mês a mês. Por que que eu falo isso? Para trazer uma reflexão a vocês, corretores de seguros. Só com o incremento da cobertura compreensiva dentro dos seguros que vocês já possuem com a Surrai, ou mesmo com aqueles novos que possam surgir, nós estamos observando sim, um incremento de pelo menos 30% em prêmio. Colocando ali uma comissão que a gente pode chegar até 36%, é um incremento importante, é cliente com uma cobertura maior e que vai ajudar vocês nesse momento de início de ano, ou pelo menos até outubro, que nós temos de incremento de cobertura compreensiva que nós não tínhamos no ano anterior. Então vai ajudar bastante. Contem com a assessoria NBA, que ela tem todos esses dados aí para ofertar para vocês. E é legal a gente olhar para isso como uma oportunidade de um ganho maior diante de um aumento de ticket médio. Endosso para a inclusão da cobertura é possível? Sim, é possível. Nós conseguimos fazer a inclusão da cobertura compreensiva. Normalmente, fazendo a inclusão da cobertura compreensiva, o que pode ser que a gente peça é de fato a vistoria do veículo para confirmar de que não há nenhuma irregularidade ou nenhum dano pré-existente naquele veículo. Olha, eu prometi meia hora, eu terminei em 28, hein, Shelida? Eu fui pontualíssimo. E eu queria deixar aberto para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, eu fico aqui à disposição por pelo menos mais meia hora. Oi, Otávio. Tá me Oi? ouvindo? Tô te ouvindo sim. Bia de novo. Oi, Bia, fica à vontade. Ai, desculpa, mas é que eu gosto muito da Surrai, tá? Não precisa pedir desculpa, eu estou aqui para isso. Fica, ó, eu vou confessar, eu gosto Mano, de eu quem quero fazer uma participa, tá? pergunta pro cara aqui sobre a frota. Como é que eu faço aqui nesse time? Vem aqui. Eu tenho uma carteira Quero perguntar. liberada para a Surrai e eu gosto muito. Legal. Seguinte, eu tô com um problema com uma motinha, sabe aquelas motinhas elétricas que o pessoal está usando bastante agora, principalmente no litoral, enfim. Uma Sim. moto é barata, mas a segurada quer fazer o seguro dela. Essa moto, ela não tem placa e ela não tem chassi vem um chassi gravado no motor da moto, que eu já fizemos vistoria, mandamos, mas a Surrai recusou. Pediu que queria uma nota fiscal com o número do chassi. Também na nota fiscal não existe, não tem como. Pedi para o segurado e o contador fez um adendo na nota fiscal e mandou a carta. E, enfim, eu estou com muita dificuldade, já foi devolvido 2 vezes essa proposta, eu vou colocá-la de novo no sistema, entendeu? Qual que é o procedimento? Legal, perfeito. Boa pergunta, Bia. As motos elétricas nós temos um pouco de dificuldade de fato, porque não existe um padrão, né? Cada nota fiscal vem de uma maneira. O que que a gente tem como obrigatório? Nós sabemos que as motos elétricas não possuem chassi, mas cada uma delas possui um número de série que ele vem gravado na lataria da moto elétrica. O que a É gente isso precisa mesmo. que conste na nota fiscal é um número de série que seja idêntico ao número que consta gravado na motocicleta. E para enquadramento no portal, como lá a gente pede chassi, e geralmente chassi tem 17 dígitos e o número de série da moto ele tem menos, nós vamos completar sempre com 0 à esquerda, tá? Para dar os 17 dígitos, e nós temos que enquadrar no portal, na utilização, como moto elétrica não emplacada. Aí ele deixa seguir com a transmissão por não ter placa, porque nós enquadramos corretamente. Completo o chassi com os 17 dígitos mais o número de série. E o número de série da nota fiscal precisa estar gravado na motinha lá na lataria dela, tá bom? Esses são os pontos obrigatórios que a gente exige. Tá bom, então, ok. Obrigado, viu? Obrigado você. Tô dando uma olhadinha aqui no chat, ó, tem surgido algumas coisas legais aqui. É, Tem uma dúvida sobre tem uma dúvida. No modelo compreensivo da Surrai, o bônus é válido para congênere? Sim, para as congêneres. Tendo o seguro compreensivo aqui na Surrai indo para congênere, normalmente. Agora, se for do roubo de furto da Surrai
para compreensiva na congênere, aí é regra de mercado, tá, Joyce? Agora, de compreensiva para compreensiva, regra de bônus de mercado também, normalmente, é válido como uma cobertura compreensiva, tem número de CI, tudo certinho. Rodrigo, bom dia. A vistoria realizada pelo link pode ser realizada nos finais de semana ou tem que ser presencial? Rodrigo, 99,9% das vistorias feitas via link, tá? Via link, pode ser feito em qualquer dia, no melhor horário que o cliente preferir, final de semana, após o trabalho, no almoço. Essa é a grande vantagem da vistoria via link. A única gentileza que a gente pede sempre sobre vistoria é ser feito em um local claro, um bom enquadramento do veículo nas fotos, não ter veículos muito próximo, colado, mas a qualquer momento, a qualquer hora do dia, através do link, o cliente consegue fazer. Obrigado pela pergunta. Fernanda, bom dia. Tem uma frota para cotar, não sei nada ainda sobre o seguro alto e tem 3 carros blindados. Não dá para fazer? Fernanda, dá para fazer os blindados, você só não vai conseguir a cobertura compreensiva. Nós vamos aceitar os veículos blindados nas demais coberturas: roubo e furto mais PT colisão, roubo e furto mais terceiros. E para cotar, ó, o time da NBA é assim maravilhoso. Com certeza eles vão conseguir te ajudar e certamente eles já viram e já vão te chamar aí, viu? Tem mais uma perguntinha aqui. Tenho tido muitos problemas com recusa de caminhão VUC, mesmo sem problemas aparentes. Clientes com frotas na companhia, mas quando tentamos adicionar novos veículos, têm recusado. Minha dificuldade é falar sobre reverter essa recusa, não ter um canal verdadeiramente efetivo. Meu amigo, aqui nós estamos, ou minha amiga, né? Que nós estamos diante de um cenário que a central ela não vai conseguir ajudar de fato, porque é um cenário um pouco mais comercial. A gente precisa entender o motivo dessas recusas, se é vistoria, se é condição, efetivamente o que é, para aí a gente conseguir ajudar. Time NBA, vocês conseguem chamá-los aí para a gente entender o porquê dessas recusas juntos? O time da NBA consegue apurar com vocês e aí trazer para mim como uma esfera comercial para a gente entender essas recusas. Se for algo de vistoria, pô, é mais tranquilo, o cliente pode eventualmente realizar alguns reparos, a gente fazer uma nova vistoria e aceitar. Se for algo de condição, sinistralidade, enfim, algum outro problema, a gente olha isso junto com a NBA e entende se é possível ou não reverter, tá bom? Obrigado. Essa é uma missão para você, hein, Shelly? Eu tô olhando aqui que você tá me dando joinha, tá bom? Rodinei, bom dia. Pergunta: hoje no pagamento via cartão de crédito, a taxa de juros é cobrada e a mesma do parcelamento do boleto. Tem alguma perspectiva de redução de taxa? Rodney, eu parto do princípio muito da honestidade, tá? Não temos perspectiva nesse momento de ter 10 vezes sem juros, ter 12 vezes sem juros, tá? Não é uma perspectiva para a Surrai nesse momento. Há uma perspectiva de, no futuro, talvez a gente ter 4 sem juros, talvez 6, mas 10 não é uma realidade hoje para dentro do nosso produto, tá? Mas isso ele não é um impeditivo para fechamento de frotas, a gente vai lá, dá um desconto superior, tenta chegar no valor final, mesmo com juros, menor que o da Congênere, a gente briga por tudo, mas não é uma perspectiva redução de taxa de juros ou mesmo quantidade de parcela de juros, tá? É importante esse alinhamento. O que ele faz aqui? Não tem vistoria analisada, recusa na transmissão. E ao responder a recusa no campo da proposta. Tá bom. De qualquer maneira, obrigado pelo seu posicionamento. O time da NBA vai entrar em contato com vocês ou acionem aí as meninas e nós vamos apurar para entender. É importante a gente entender o porquê dessas recusas se não chegou nem na vistoria. A gente dá uma olhada. O que a gente costuma ter é, por exemplo, veículo de leilão. É aceito na Surrai? É normalmente aceito, só que é uma depreciação de FIP. Então, se eu faço com 100 o veículo na transmissão ele é recusado e a gente pede para que seja feito com 75, com 80. Então tem essas questões ali sistêmicas que a gente precisa dar uma olhada junto contigo para melhor entender e aí tentar solucionar, tá bom? Pô, o pessoal tá participativo, hein, Shelly? Eu gostei. Mais alguma dúvida? Pode falar, Rodrigo. Oi, Shelida, bom dia, tudo bem? Faz tempo que a gente se fala. Tá, viu? Eu de novo.
Assim, como eu não trabalho muito com veículo de leilão, exatamente porque eu não tinha muito conhecimento de como que é a aceitação desse troço, né, junto às companhias, tá? Aí, então, assim, sempre que eu tentar uma compreensiva com veículo de leilão e houver recusa no sistema, eu automaticamente eu vou lá e faço um ajuste para 80 ou 70, vou baixando para ver até quando me dá um aceite, é isso? Assim, Flávia, no ato da transmissão, se você transmitir com Hum, 100%, a companhia ela já vai fazer a recusa e já vai te dar o tá. percentual aceito. Então, Flávio, ó, para Ah, esse ok. veículo, essa composição, eu aceito 75, aceito 80, aceito Uhum. 85. Então, o próprio sistema ele já vai te dar a porcentagem de FIP aceita para aquela composição de risco. Aí você só refaz com a composição que foi aceita e a gente segue normalmente, tá? Ah, legal, então. Tá joia. Então, agora eu já sei E por qual é o caminho que eu E temos sigo. aceitação Obrigada, para os viu? veículos de leilão, hein? Não esqueça da gente. A gente brinca que a Surraia é a principal escolha dos clientes, né? A principal escolha daqueles clientes que são o nosso público-alvo, porque tem coisa aqui que só a gente faz, né? Pode falar, Rodrigo. Obrigada, Otávio. Eu que agradeço. Bom dia, Otávio, tudo bem? Só completando uma dúvida sobre a moto elétrica, tô com um cliente, já foi feito o cálculo, tem lá os números de caracteres tudo certinho, nota fiscal, número de série, só que lá a nota fiscal ela contém um valor de 11 mil. Vamos arredondar só para ilustrar a dúvida. E a Surraia ela deu um valor determinado abaixo desse valor. A moto é 0 km, né? Como que faz na hora da vistoria? Existe um reajuste de valor? Existe algum tipo de validação real quando for fazer a vistoria pelo cliente para desses 8 ir para, vamos supor, ir para uns 10 ou ir para até mesmo pelos 11 por ser nova? Perfeito. Muito, a pergunta belíssima, Rodrigo, e uma observação muito legal. 100% das motos haverá depreciação, mesmo que for uma moto zero, tá? As depreciações, elas giram em torno de 25%. Então 100% dos veículos e dos modelos aceitos pela Surrai Seguradora, haverá a redução da FIP e a depreciação em pelo menos 25% da aceitação do valor determinado, tá, Rodrigo? Isso a gente não consegue reverter porque é uma questão de resultado de carteira, tá? Beleza, obrigado. Eu que te Obrigadão, Otávio. agradeço. Valeu, obrigado. Ou seja, só complementando a resposta, mesmo que ele fizer a vistoria, ele não vai conseguir um percentual de valor determinado maior que aquele que o sistema já liberou, tá? A não ser que assim, Rodrigo, for algo muito discrepante. Pô, é 11 e tá dando 2. Aí não, aí você chama a NBA que a gente vai rever. Agora de 11 para 8, 11 para 9, até 25%, 30 de depreciação, aí é regra de produto mesmo, é isso mesmo, tá? Beleza. Valeu, Obrigadão. obrigado, amigo. Obrigado pela pergunta. Oi, Hum, Otávio, eu de novo. Vou Oi, Flávio. aproveitar a pergunta do amigo. Seguinte, então, independente do valor do bem e do objeto, que seria a moto, na Surrai vai haver sempre essa depreciação, seja 0 km ou não, isso. Sempre, sempre, sempre vai haver em todos os casos, tá, Flávia? Em 100% dos casos vai haver a depreciação. Então, vamos lá, o cara comprou uma moto 0 km, hoje avaliada no valor de 89 mil. Se eu resolver colocar na Surrai, eu já tenho que estar ciente para poder informar o meu cliente que 25% desse valor não entra como cobertura. Pelo menos. E aqui é uma observação importante, Flávia, é que nós estamos tratando Hum, só de moto elétrica com valor determinado, tá, tá? Todos os demais ok. leque de motos, do normal do mercado, 100% da FIP sem problema. Aqui é especificamente as motos elétricas com valor Moto determinado, elétrica. tá? Tá joia, então. Obrigada, viu, Otávio? De Era essa, nada. essa dúvida que eu tinha, se eram todas as motos, todos os Sim. equipamentos de motocicleta, ou se seria exclusivamente a da elétrica. É 100% Sim, as elétricas. Só as elétricas que a gente trabalha com valor determinado. Todas as ah, demais motos, normalmente 100% da FIP, tá? então tá. Tá joia, então, amado. Obrigada. Obrigado você.
Ó, eu ainda tô com uns minutinhos aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, hein? Shelly, eu vi que você tá tentando falar, mas tá meio mudo aqui. Deu ruim? Pô, obrigado, Barbosa, obrigado. Precisando, nós estamos à disposição. Contem aqui com a gente, viu? Já que deu bom aí, tem a possibilidade de aumentar o limite de uso. Ah, boa pergunta. Ó. Tem a possibilidade de aumentar o limite de uso de assistência 24 horas. Hoje nós trabalhamos com um limite de 200 e 300 km de guincho e até 3 utilizações por vigência. Isso hoje nós não temos de fato a possibilidade, tá? De aumento. Aí é uma questão mais relacionada à melhoria de produto. A gente tem um pouco de dor, sim, de não ter o sem limite para os caminhões, mas no dia a dia, por perfil de público da Surrai, a gente roda muito bem sem o sem limite, e sim, aí são só 3 utilizações por vigência, tá? Flávia, eu que te agradeço e obrigado pela sua participação. Obrigado pelas perguntas. Otávio, bom dia. Olá, bom dia, É Bia. a Bia. Quero agradecer aí a presença de todo mundo que pode participar desse bate-papo. A NBA fica à disposição para qualquer dúvida que surgir aí no decorrer do dia. Muito obrigada, Otávio, pela presença. Como sempre, foi ótimo. Obrigado, E Bia. é isso. Ótimo dia a todos. Obrigado, gente. Um excelente dia a todos. Contem com a NBA e contem com a Surrai. Precisando, Oi. nós estamos à disposição. Ó, a Surrai tem muita oportunidade mesmo. Então, aproveitem e vamos juntos. Obrigado.